Bem, nosso segundo assunto, Barão, um estudo apontando que alimentos vendidos nos Estados Unidos estão contaminados por microplásticos. Mas a gente está falando aqui de alimentos no geral, Barão? É só do bom e velho Cheetos? Aquele que a gente... Aqueles de 1,5 kg, né? Um Doritão que no mercado aqui no Brasil custa R$100. Tem aquelas comidas já que tem gosto de plástico, né? Tem gosto de plástico, cheiro de plástico, não sei o quê, ou seja, é plástico. Talvez eu vou deixar muitos ouvintes, inclusive vocês dois, assustados, porque praticamente tudo que a gente come tem ali microplástico. Então não é o Cheetos o problema. O problema é absolutamente tudo que a gente come, normalmente tem algum tipo de microplástico. Por quê? Essa pesquisa, por exemplo, está focada nas proteínas. E aí ela identificou que, por exemplo, o nugget tem microplástico, a carne bovina tem microplástico, o peixe tem microplástico. O tofu, para aqueles que são vegetarianos, veganos, também tem microplástico. Praticamente 80%. Até o tofu. Gente, porque quando você começou falando do nugget, eu falei, bom, nugget também, né, gente? Vamos combinar que nugget não é exatamente uma coisa 100% comida. Comestível. Não é exatamente uma comida. Mas, enfim, aí tofu, um singelo Exatamente. Tofu. Então, é algo preocupante. Então, não adianta você chutar para um lado ou para o outro, né? Botar a culpa no Cheetos, no nugget, enfim, produtos que na nossa cabeça não são saudáveis. É basicamente tudo. Basicamente tudo. 88% das proteínas que os americanos consomem estão contaminadas com microplásticos. E aí a pergunta é, por quê? Né? Por que está essa contaminação tão absurda? E eu tenho quase certeza que a mesma situação acontece no Brasil, tá, gente? É porque a água está poluída. Você tem ali os plásticos que são jogados em rios, em lagos, e essas partículas são muito pequenas. É o tamanho de um fio de cabelo, é o tamanho, por exemplo, de um grão de areia. E você não consegue identificar isso nos alimentos. Então, basicamente, tudo que a gente consome, não são só as proteínas, estão contaminadas de alguma forma com esses microplásticos, seja nos oceanos, seja nos rios e tudo mais. Agora, os números chamam a atenção. Cientistas descobriram, por exemplo, que o americano, em média, ingere 11.500 microplásticos por ano. Se a alimentação do americano for muito rica em proteína, e como vocês perceberam, independe qual é a proteína, chega a ingerir quase 4 milhões desses fragmentos. Há muitas pesquisas em andamento agora para saber qual é o tipo de malefício que isso faz para o nosso organismo, que isso tem no nosso corpo, mas ainda não chegaram a uma conclusão. Fato é que recentes pesquisas já encontraram microplásticos, por exemplo, resíduos no pulmão, no sangue e até na placenta do ser humano, minha gente. Rapaz, que medo. Mas, Barão, a gente está basicamente falando das proteínas, né, nesse estudo. Nesse estudo, Ivan. Mas imagino que se é na água, né? É a água que rega o... Se você pegar outro estudo, tem outro que eu fui atrás aqui ontem, falando que a garrafinha de água, né? Então, para você ter uma ideia, a garrafinha de água que a gente consome também está ali contaminada com microplástico. Por quê? Porque basicamente isso está na água, né? São sacos plásticos jogados nos rios, nos lagos, depois eles acabam demorando para se decompor, criam essas pequenininhas partículas que a gente não consegue ver quando está ingerindo. Então, eu tenho, vou falar aqui talvez de uma forma ampla e geral, mas muitos alimentos também devem estar contaminados, porque basicamente todos têm ali a água como um dos seus principais componentes. Notas florais, taninos aguçados e aquele odor de polietileno, né? Isso. Nesse vinho aqui. Muito bom, nota 10. Um PVC. Barão volta mais tarde no Band News Station às 11 da manhã. Valeu, Barão. E cuidado onde você jogar seus plásticos aí nas próximas horas, viu, pessoal? Até mais tarde. Valeu. Beijo, até, Barão. Agora são 9h03.